Eu sou Rebeca Braga. Eu sou Alexandre Lara. E nós somos o Casal Reab. Sejam muito bem-vindos ao nosso 4º episódio. No episódio anterior, nós falamos sobre a perspectiva do paciente, né? Sobre o olhar do paciente dentro da reabilitação. E hoje nós vamos fazer o inverso. Vamos olhar o lado da família, a perspectiva da família nesse processo da reabilitação. E para falar disso, a gente convidou hoje uma grande amiga, que é a Nath, que tem uma vivência com um paciente neurológico. E para mim é muita alegria convidá-la, principalmente por saber que ela foi uma das idealizadoras do Casal Reab junto com a gente. Foi a primeira que soube do Casal Reab depois que a gente conversou sobre a ideia. Então, apresento a Nath para vocês hoje. Oi, tudo bem? É um prazer para mim estar participando desse episódio hoje. Fiquei muito feliz. Estava esperando minha vez chegar. É verdade. Nath, bom, gente, vamos primeiro explicar. A Nath é sobrinha. A tia dela teve... A Nath é a amiga que a gente contou no primeiro episódio. Se vocês estão acompanhando a Nath é a que a gente falou que a tia teve um AVC e que a gente acabou ajudando. Então, eu vou deixar a Nath contar um pouquinho a história da Tereza, que é a tia dela, que teve um AVC em julho de 2020. Conta pra gente, Nath. Bom... Em 2020, como a Rebeca falou, minha tia teve um acidente, né? A Tereza, um acidente vascular cerebral, o AVC, que infelizmente deixaram algumas sequelas. E isso aconteceu durante um tratamento dentário, enfim, na poltrona, né? Na cadeira do dentista. Enfim, desde esse dia muita coisa mudou nas nossas vidas. E, Nath, infelizmente no Brasil, né, o AVC é umas doenças que mais matam e também deixa muitas sequelas, né, dos indivíduos que sobrevivem. Para você ter uma ideia, muitas pesquisas apontam que 70% das pessoas que sofrem o AVC não retornam ao trabalho. E dentro desses 70%, 50% vão precisar de auxílio para as suas atividades do dia a dia, né? Então é uma doença bem incapacitante e que, infelizmente, o Dr. Fabiano, que também já conversou com a gente num episódio anterior, que foi no primeiro episódio com o convidado. Sim. Ele trouxe que é uma visão de saúde pública mesmo, né? Que muitos dos acidentes poderiam, do AVC, falando do AVC propriamente dito, poderia ser evitado por orientações, por retornos médicos, por hábitos de vidas melhores. Sim, sim. Então, isso é um dado triste, infelizmente, né, que a gente tem no Brasil, mas é a nossa realidade do dia a dia mesmo, né? É o que a gente acaba vendo na prática. E hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre a perspectiva da família. A gente sabe que muitas dessas sequelas acabam deixando o paciente dependente e impacta absurdamente na dinâmica familiar. Então, eu queria entender um pouquinho, Nath, como foi para sua família receber esse diagnóstico e também que a gente pudesse falar um pouco sobre como vocês saíram do hospital, como vocês foram orientados. A Tereza teve um AVC. O que foi? Daí para frente, como foi essa orientação e como vocês seguiram? Olha, foi assustador, né? Até porque a gente não tinha vivenciado nada parecido na família. Foi difícil, foi algo bem difícil e nos demos as mãos e falamos, vamos lá, vamos enfrentar isso aí de frente, vamos ver o que nos espera. E tinha muito mais do que a gente esperava, mas enfim, a gente acompanhou bastante, durante a internação dela, né, durante o tempo que ela passou internada, a gente acompanhou bastante o quadro, né, entendemos mais sobre o AVC em si, mas a gente não teve muita orientação sobre o pós, né, sobre o que a gente ia encontrar ali depois do AVC da alta. Porque ele também é um grande problema, né? Aí que você fala, opa, e agora? Agora eu não tenho médico, né? Eu não tenho aquele fisioterapeuta que faz 15 minutinhos de fisioterapia no hospital, não tem a fono, não tem a enfermeira. E a gente teve uma orientação bem rasa, assim, né? Que foi a minha maior dificuldade. Olha, então agora vocês vão pra casa, a Tereza tá de alta, obviamente vai seguir tomando as medicações e focar na fisioterapia. Foca na fisioterapia e tenha paciência, ela vai se recuperar, dá tempo ao tempo e tal. Então a gente falou, ok, já saímos do hospital,
com fisioterapeuta agendado, fono, psicólogo, uma cuidadora, porque de fato a gente tinha noção das limitações dela, né? Então a gente já, ok, estamos preparados, vamos pra casa. E fizemos isso, né? Foi esse início que a gente até achou que fala, ótimo, ok, é isso? Tá tendo uma dificuldade aqui, mas a gente já entendeu que se o neuro, né? O neuro falou, o médico acompanhou, vamos. Nesse momento você não tinha dimensão do que ficaria de sequela ou da dificuldade que ela teria em casa? Não, muito pouca. A grandiosidade disso a gente não tinha. Eu que principalmente acompanhei desde o momento do acidente, né, fui socorrer, entre aspas, que fiquei bem na linha de frente, assim, eu principalmente não tinha a dimensão do que a gente encontraria. Obviamente sabia das sequelas, né, a gente nós fomos informados das sequelas, mas até quando? Como? Exatamente porque depois daqui tem um processo. Como é o processo? Depois daqui você vai ter um outro passo a passo, né? Foi pro hospital é uma coisa, saiu é outra. E existe um processo que é um conjunto de coisas que a gente não tinha noção. Como é o processo, como é a equipe? É uma avalanche de sentimentos, né? De perspectivas, sim, do que vai ser, do que não vai ser, começa a ler um monte de coisa. Exato. Começa a achar, googar tudo lá, tem sequelas severas, como tem sequelas leves. Exato. E aí você vai tentando formular na cabeça o que poderia ser, mas a gente percebe também o depoimento de outras pessoas que falta uma informação mais profunda, mais detalhada do processo, né? Um norte, assim, porque eu pesquisei muito dentro do que eu pude, né? Sim. Porque eu também tinha que cuidar dela, tinha que pesquisar. Tinha que trabalhar, tinha que viver, tinha que... Exato, tinha tudo acontecendo, tinha que falar acompanhar ela em todos os médicos e tudo. E eu falava, gente, mas como é que não tem? Aí falava muito do AVC em si, né? Das características, né? Do que provoca, do que pode acontecer, sequelas, mas não tinha esse pós-hospital, pós-AVC, é isso que a gente não encontra. Encontra, assim, fazer fisioterapia. Legal, então assim, gente, eu foquei nisso. Ainda bem que a gente achou o casal. Eu achei o casal me achou. Porque, na verdade, contando um pouquinho pra vocês a história, a gente se conheceu 1 ano e pouco, né? E isso tudo aconteceu muito próximo da gente ter se conhecido. Então, quando a Nath falava da tia, eu toda vez olhava e dizia, nossa... ela não tem ideia do que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você pegar essa avalanche de informação e jogar em cima dela. E aí, eu teve um dia que eu falei, Alexandre, eu acho que a gente precisa ajudar ela. Eu não tinha muita intimidade com ela, né? Eu falava, a gente precisa ajudar ela, porque ela não tem... Eu dei vontade de pegar ela na mão. Aí, um dia, ela deu uma aberturinha assim, ela falou, eu falei, amiga, deixa eu atender tua tia, vai. Traz ela aqui, deixa a gente conversar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o que é essa reabilitação. Porque ela estava dando o máximo dela, mas ao mesmo tempo era um tempo muito, muito precioso e que a gente sabia que esse máximo não estava sendo suficiente para Teresa. E aí, a gente sabendo disso e a gente vendo, foi aí que eu falei, não, eu vou me meter. Não foi? Eu vou me emocionar. Vou tentar seguir aqui depois disso, porque foi bem isso, assim, isso não sai da minha cabeça, essa cena. Eu falava algumas coisas porque eu tava ficando ausente, então todo mundo perguntava, e aí um dia eu fui falando, tava na minha tia, tava com a minha tia, tava nanana. E aí, um dia eu falei pra Rebeca, assim, ela percebeu a minha angústia, porque eu tava justamente já fazia 1 ano, aquilo tava me incomodando, porque eu tava me sentindo limitada. A gente quer fazer o melhor pra sua família, né? Então eu queria fazer o melhor pra ela. Eu já não tava conseguindo, porque só levar no hospital. Só, né? Eu sei que não é só, mas enfim, tinha o hospital, eu levava, o neuro eu levava, exame eu levava, clínicas eu levava, coordenava as coisas com o fisioterapeuta, eu já não tinha mais o que fazer, e aquilo me incomodava, porque eu falava, como assim? É isso? Tá faltando. Essa é a reabilitação? Não, gente, tá faltando. E aquilo. E aí eu consegui passar isso um pouco, né? Essa angústia um pouco pra Rebeca. E aí ela, muito cuidadosamente, delicadamente, profissionalmente, foi e me disse que não era bem isso. Me lembro que eu falei, ok. Né, fui pra casa e pensei,
ferrou, né? Não pode. Mas eu vou... Que bom que alguém me deu esse start. E né, que não é bem isso, né? E que entendeu o que eu tô querendo buscar, o que eu tô querendo fazer. Porque eu não consigo, sozinha eu não tô conseguindo. E realmente não achava mais essa... Eu não achava uma saída. E isso tava me incomodando muito. Então, eu falei, vamos ser forte. Essa é a realidade. Ela me mostrou um pouquinho da realidade, né? Me chamou que falou, vamos lá, amiga. Eu vou te explicar. Me explicou um pouquinho. E eles, muito generosos, convidaram minha tia para um encontro, né? Queriam conhecer, saber mais, né? Porque, obviamente, você precisa conhecer a pessoa e tudo mais, para poder falar mais. E eles, muito sensatos, coerentes, profissionais, foram lá e fizeram esse encontro, avaliaram ela gratuitamente. Quando eu digo gratuitamente, é de coração, né? É de saber a importância da reabilitação para o paciente e para a família. E aquilo me chocou, assim, porque em um ano, eu não tinha visto nada assim, nenhum cuidado. Uhum. Tão atencioso, assim, tão gratuito, tão humano, essa é a palavra. Eu não tinha visto, era assim, não, tem que esperar, tem que fazer fisioterapia, sempre foi assim. E eu lembro que eu até comentei com a minha família, né, gente, aconteceu isso. Como eu não conhecia a Rebeca, pra mim ela já tinha uma clínica. Falei, bom, ótimo, a gente vai ter que... Vou pra lá. Mas nem era isso. Ela tava realmente sendo humana, além de profissional. E dali, as nossas vidas mudaram. Legal, Nath. Não, e é isso. A única informação que você tinha era fisioterapia. Isso, né? basicamente. E a gente precisava mostrar que só fisioterapia não vai ser a única atividade que vai resolver o caso dela ou vai ajudar ela. Sim. Precisa de multiprofissionais olhando, cada um no seu objetivo. Exato. Que foi a primeira coisa que a gente falou, né? Juntar tudo isso e erguer a Tereza e trazer para o mundo da reabilitação. Porque a reabilitação não é só uma coisa, só outra. É um conjunto, né? Sim. E foi muito gratificante para a gente trazer esse olhar para vocês e abrir um novo cenário, uma nova perspectiva. Exato, e de uma forma mais que ela seja acolhida e olhada dentro do olhar realmente do que a gente acredita da reabilitação. Sim. Isso que foi principal e a gente sempre ficava conversando em casa, vamos chamar a Tereza. Porque naquele momento não era avaliar a Tereza pra Tereza vir fazer terapia com a gente. Exato. Não era isso. Exato. E eu só fui descobrir isso depois da visita. Eu já tava feliz. Falei, ótimo, achamos uma clínica. Porque também foi uma busca, que eu posso contar depois, foi difícil. Mas eu falei, bom, ótimo, achei. Aí não era. Eu falei, gente, mas não é. Não, e a gente quando bateu o olho dizendo, Ale, ela é paciente de reabilitação, ela tá crua, e ela já tinha 1 ano e tanto de lesão, e ela tava crua, a gente chama na linguagem de reabilitação, que é aquele paciente que tem pouca orientação. Sim. E aí eu olhei pra ele e falei, vamos ver o que a gente consegue pra encaminhar pro serviço de reabilitação. E essa falta de orientação atrasou. Sabe, atrasou. Eu sei que o processo é moroso, descobri isso, mas também atrasou. A gente perdeu 1 ano, sabe? A gente foi por uma fisioterapia que não tinha know-how, né? Não era a expertise, não era especializada, não era neurológica. Daí já, né? Enfim. Faz diferença, faz muita diferença. Muita coisa pra contar. Que o programa da reabilitação é justamente esse. Ter olhar qual que é a perspectiva da família, qual a perspectiva do paciente, a área da lesão, o que aconteceu, para juntar todos os profissionais que têm expertise em todas as áreas que está com déficit, para ajudar e melhorar nesse todo o processo, né? Seja o cuidador, seja a família e principalmente o paciente. E aí, pensando nisso, Nath, depois teve o AVC, tudo, começou esse olhar da reabilitação. Qual que foi o desafio maior para vocês enfrentarem, assim? Você falou um pouco do início, pensa
Se você quiser colocar alguma coisa desde o início do que vocês enfrentaram, Sim. por favor. Mas também, depois que começou esse processo de habilitação, o que foi de enfrentamento que vocês tiveram? Acho que primeiro ver alguém, né, próximo, alguém da nossa família com essas limitações, né? Uma pessoa que era ativa, independente, então isso, lidar com isso, né? Um dia a pessoa tá ali andando e falando, no outro dia ela não tá. Então acho que o primeiro ponto é esse, mas volto a repetir que sobre essa questão, ressaltar, na verdade, essa questão da falta de informação. Eu acho que foi a maior dificuldade. Eu me lembro que a gente focou na fisioterapia, então ela já saiu com fisioterapia agendada. Com 3 dias de casa, ela já tinha fisioterapia para fazer. E aí a gente, quanto mais, a ideia era quanto mais, melhor. Então a gente começou a ligar para clínicas, né, e contar a situação. Olha, eu tenho uma pessoa na família que teve um AVC hemorrágico, tá assim, assim, assado. Vocês atendem? Atendemos, pode vir. Aí chegávamos lá, não, mas olha, eu avisei, mas não, a gente não é esse tipo de fisioterapia que a gente faz. Tá bom. Aí busca por outras. A gente chegou em clínicas que não tinha acesso a cadeirante. Então, né? Veja bem, a gente estava com uma pessoa cadeirante que a gente nunca tinha vivenciado isso. Imagina sair de casa com essa pessoa para uma clínica, né? Ela ali com toda a esperança de se recuperar e não tinha acesso total. Sim, acessibilidade é fundamental. Aí chegou até o momento que ela não quis ir mais. Eu via se estava ok, para ver se ela ia, né? Se ela poderia ir mesmo. E é cansativo, né? Infelizmente também isso foi um desafio, é cansativo. E não cansativo do cansaço físico, é do mental, é de você, às vezes, tá patinando. Eu tava com essa sensação. Cansaço emocional. Né? Exato. Era de vê-la assim, da gente tentar e fazer o nosso melhor, mas parece que o melhor não chegava. Então, além de, obviamente, a gente, né, ter sofrido, ter tido esse choque de uma pessoa ter essas limitações na família, a gente sentiu dificuldade de encontrar caminhos. Basicamente foi o que mais doeu, assim. Eu acho que a gente tem 2 situações, assim. Quando o paciente está internado, e eu falo um pouco sobre essa perspectiva também, porque eu estou muito inserida na internação, no processo de reabilitação que inicia na internação. Quando o paciente está internado que ainda tem risco de ter alguma outra complicação clínica, a preocupação da família é muito relacionada à sobrevivência. Exato. A gente quer que aquele paciente sobreviva, que aquele familiar, que aquele ente sobreviva. Quando sai e vai para casa, é que entra uma outra fase, porque é a hora que você vai lidar com as dificuldades. Sim. E é prática, é dia a dia. Sim. Não é aquela que você está dentro do hospital e que tem uma enfermagem, tem uma equipe de técnicos que vão te auxiliar. Quando você vai para casa, o que fica são as dificuldades. Isso eu costumo... Fica mais visível as dificuldades. Exato. E eu costumo muito falar... Eu acabei não comentando, porque são tantas informações, mas isso também foi bem impactante. Né? Porque uma coisa é ela não andar lá no hospital, mas a gente tinha ajuda da enfermeira. Outra coisa é ela não andar em casa com uma cuidadora, que então ficava full time também. Então a gente tinha essa dificuldade. Inclusive, acho que na primeira semana a gente deixou ela cair. Sim, isso é bem comum. Acontece, é muito comum. E aí aquilo já dificulta mais ainda a paciente e a família, porque aí a gente já fica, ai meu Deus, e agora? E somos uma família só de mulheres, assim, enfim, então não tinha ali também um apoio. E atrapalha a confiança também, Exato. A confiança dela no processo de reabilitação, a confiança sua. A gente achava que era força e não era força, era jeito. A gente se viu, assim, bem sozinha. Eu imagino que isso não ocorra só comigo, né? Não tenha ocorrido só com a gente. Sim. Mas se sente bem sozinha. Porque, poxa, você tem que colocar na cama, e você tem que tirar. E aí você fala, ai meu Deus, tem que tirar ela da cama. Ai não, ela tem que ir no banheiro.
E na época, na verdade, ela nem ia no banheiro, era fralda. Aí tem que trocar fralda. A gente nunca tinha feito isso na vida. É isso. E tem uma coisa do ambiente protegido, que é o ambiente hospitalar. E tem uma coisa de você ver a sua tia, ou você ver o seu familiar em um ambiente fora do contexto, fora do seu ambiente. Quando ele volta para casa, é a hora que a ficha cai. Exato. Putz. E que ele já não domina mais aquele espaço como ele dominava antes. Exatamente isso. Você sabe que eu costumo falar isso para meus pacientes antes de eles irem de alta, né? Eu costumo dizer assim, ó, porque é assim, principalmente o paciente fica muito tempo internado, ele começa a ficar, nossa, tá chegando perto do dia de alta, vou para casa, ótimo. Aí, quando chega na semana, eu costumo dizer assim, preciso te falar uma coisa. Vem aqui, ó. Vai ser difícil. Aí o paciente chega, regala o olho, mas eu tô indo pra casa. Tinha que ter me dito isso. Eu falo. Vem cá. Mas eu depois falo. de um ano, ainda bem que alguém me disse. Eu disse. Você disse. Porque é isso. Porque quando a gente prepara o paciente até para as dificuldades, o paciente vai chegar e vai dizer, puxa, ela me avisou. Ele já antecipou essa dificuldade. Ele não vai chegar em casa despreparado, completamente despreparado, achando que é só a fisioterapia que vai resolver. Exatamente. E aí, pensando em todo o processo, depois que a Tereza acabou, a gente indicou ela de ir para um centro de reabilitação, ela chegou aí pelo Simão Toro, hoje está na CD. E aí, a gente está vendo, até agora a gente falou da Tereza, que fazia terapia em casa, que foi em clínicas que não eram adaptadas para ela. E aí agora vamos entrar na Tereza, que realmente entrou num centro de reabilitação. O que você vê de diferença, principalmente no dia a dia da Tereza, na prática dela em casa, nas atividades dela em casa, o que você vê de diferença depois que ela entrou em uma equipe, uma reabilitação com enfoque da equipe multidisciplinar? Olha, mudou tudo, basicamente. E antes de tudo isso, mudou aqui dentro na gente também. Aceitação? Mudou muito isso. A gente aceitou, entendeu o processo e aceitou. Aquela coisa que faltava, né, que eu falei no início. A sensação de falar, tá faltando algo. A gente achou neste momento. Por quê? Aí a gente foi no fisiatra. De novo o papel do fisiatra. Nosso querido casal falou do fisiatra que eu nem sabia que existia. Uhum. Então fomos ao fisiatra. Bom, enfim, então é uma equipe mesmo. Então tem o fisiatra, né? Tem a fono, tem o psicólogo, tem a fisioterapia aquática, tem a fisio de solo, tem a TO, que mudou, tem mudado a vida dela e as nossas vidas, né? Então a gente saiu de uma paciente que era fisioterapia em casa, que na clínica ela já não ia mais, que ficava na cama, do sofá para a cama, para uma paciente que hoje, eu vou tomar cuidado para não me emocionar. E se emocionar não tem problema. Acessa o celular, fala com a gente no telefone, digita, lê, escova dente, toma café, come sozinha, abre porta, fecha a porta. Gente, são tantas coisas que a gente não dá importância, né, no dia a dia. É simples, você acorda e levanta. Exato. Mas isso não é simples para eles, né, para ela, no caso, né, falando da minha tia, da Tereza. E ela hoje, basicamente, conseguir fazer essas coisas básicas, entre aspas, mudou. Ela tá voltando a ser quem ela era. A gente tem a consciência que ela não vai voltar 100%. Mas o fato de hoje ela conseguir... ela faz a compra sozinha do mercado, né? Que hoje o aplicativo é fácil. Ela prepara lanche para levar para o instituto, né? Para reabilitação. Ela penteia o cabelo dela. Ela tira e coloca roupa. Isso, a primeira vez que eu vi isso, inclusive, que ela voltou de um dos programas, eu chorei. Eu chorei que nem criança por ver... autonomia, né? Exato. E você vê ela viva, né? Exato. Porque ela tava quase que vegetando.
Você né? olhar do brilho nos olhos dela de falar assim, poxa, Exato. tô conseguindo minha independência com Exato. minhas limitações, mas Claro, tá exato. E ela também conseguindo aceitou participar das isso, atividades, né? que ela entendeu perfeitamente, né, com a ajuda dos profissionais do conjunto que é, né, por isso a importância do conjunto, né, de todos os profissionais. Então ela aprendeu muito, ela aceitou que as limitações dela, que as coisas não vão ser exatamente como antes, mas que ela pode fazer muita coisa, né? Obviamente ainda estamos num processo, né? Mas assim, voltando à pergunta, ela mudou completamente, né? Era uma pessoa que vivia na cama e no sofá, mas assim, ali, né? Hoje ela é a Teresa, né? Ela até fala, eu só não ando. Ai, Ela que tem a cabeça linda. super boa, ela realmente só não anda. Só não anda. E né, a gente espera sempre o melhor, mas a gente sabe que ela evoluiu muito. Eu falo isso sempre, falo, você tem noção de quanto você evoluiu nesses últimos... Desde que você entrou, né, no Instituto, desde que a Rebeca e o Alexandre nos mostraram o caminho, assim, deram um norte. Fica difícil até colocar em palavras o quanto que mudou, o quanto que ela virou uma chave. Sim. Foi tipo uma É isso chave mesmo que ela virou. E ver ela tendo uma independência, sendo a Teresa que ela era, né, resgatando isso, é gratificante, assim. Eu sou bem grata de ter encontrado vocês, né? Essa chave chama cruzado. reabilitação. Um mundo chamado reabilitação. Exato. Um mundo chamado Que reabilitação. muita gente, infelizmente, ainda não conhece. Exato. Bom, eu não conhecia. Bom, não, imagina, sou super esclarecida. Vamos, nananã. Claro que, olha, gente, não sabia que existia um mundo de reabilitação. E hoje eu me aprofundo muito nisso. Eu gosto disso. Às vezes, quando eu vou nos institutos, nos lugares, eu falo, dou força. É isso aí, vamos lá, não sei o quê. Presta atenção. Eu não prestava atenção em tantas coisas. Eu pensei numa outra coisa que eu acho que é importante, o enfoque multidisciplinar é muito importante, o fato dela estar dentro de um centro de reabilitação, Sim. mas o contato com outros pacientes Isso. também é muito importante, Com faz certeza. muita diferença, até para ela valorizar, dizer, olha, existem outras pessoas que estão na mesma situação Sim. que Não, eu, isso que estão na aconteceu mesma... no primeiro dia. Isso. Porque... O centro de reabilitação mudou a vida dela e é muito legal que muda a vida de muita gente. Que bom que muita Se gente motivam, né? que Às vezes até desafiando. sim, Eles vão conversando, vão entendendo a dificuldade de Exato. cada um e eles vão tentando Exato. cada vez mais se superar, isso acontece né? Isso é muito muito, bacana. muito. Ela, logo na primeira semana ela encontrou uma colega lá, não encontrou não, né? Fez uma amizade, tinha uma parceira lá no centro de reabilitação e ela, uma completava a outra, porque uma não falava bem, né? Não estava bem como ela, como minha tia, como a Teresa, e a outra, minha tia não anda no caso, mas escuta, entende, fala muito bem. A amiga andava e não tinha, né, não falava, não entendia as coisas direito. E ela, ai, Nath, eu tô completando, a gente tá se completando. Que legal. E também viu, assim, poxa, eu poderia andar, mas aí também nem saber que estou andando, também, né, então as coisas... Foi dando uns starts, assim, foi mostrando outro caminho, coisas que são possíveis, que nem tudo tá perdido, que existem pessoas que também estão ali no mesmo caminho, na mesma batalha. Em casa era bem mais difícil. Quer dizer, ela não tinha acesso a nada disso. Quando a gente passa por situação assim, né, de um familiar, ou pessoas que a gente conhece e tem... algum acidente, sofre alguma coisa e a gente vivencia isso, com certeza a gente se transforma como pessoa também, né, Nath? Que você vê da Nath antes de ter a sua tia enfrentado esse desafio, para a Nath de agora, pós ela já reabilitando, um processo mais tranquilo para a família? O que é a Nath de antes que transformou agora para a Nath de hoje? Eu acho que... mudou muita coisa
né? Em mim, assim, eu sei que descobri eu descobri que eu sou mais forte ainda do que eu imaginava, mas que eu também tenho meus medos, que eu não tô sozinha mesmo, embora muitas vezes achei que estivesse. Dou muito mais valor às coisas, às pequenas coisas, como escovar os dentes, né? Abrir uma porta, botar uma roupa. E olho as pessoas que precisam se reabilitar de uma outra forma, né? Essas pessoas que têm esse tipo de acidente de uma outra forma. Não só esse tipo de acidente, né? Porque a gente vai entrando nesse universo. Olho de uma outra forma, assim. Talvez tenha ficado até mais forte, mais humana, porque a gente não tem noção do que essas pessoas passam. Claro que sempre doeu, né? Você fala, poxa, olha, nossa... Você sente, mas hoje eu sinto muito mais, muito mais. Eu sei sei na pele o que eles enfrentam, assim, né? Então foi uma grande transformação mesmo. É bem interessante quando você traz que você sente, quando a gente tem um familiar envolvido numa situação dessa, a gente também tem os nossos sentimentos, os nossos medos, a sensação de estar sozinho, as nossas dúvidas, as nossas angústias. E isso faz parte do processo. Você quer dar força para o familiar, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com as nossas dificuldades, com os nossos sentimentos. Aproveitando esse gancho, o que você diria para um familiar, um familiar de um paciente neurológico que está entrando nessa batalha, que está entrando nesse mundo da reabilitação? O que você diria para tentar contribuir com esse familiar? Eu diria para não desistir, né? Eu sei que é difícil, dói, machuca, mas diria para seguir em frente, que vai valer a pena, que esse paciente precisa de você, que você, né, que esse familiar não tá sozinho. Eu descobri que a gente não tá sozinho, que existe um mundo de reabilitação muito grande, que tem muito apoio, né, para esses pacientes, para essas famílias. Então, realmente, não desistir, se informar, ler. Que bom que eu fui, por exemplo, contar essa história para você, né? E eu realmente acho que não ia desistir. Eu ia chegar lá, né, no centro de reabilitação, por exemplo. Podia demorar, o que é muito ruim para esse paciente, né? Mas acho que seguir, por mais que doa, por mais que você vai chorar, vai doer, você vai falar, meu Deus, para onde eu vou? Os pacientes precisam da gente, né? Precisa da família também. Grande apoio, né? Nath, assim, tenho certeza que o seu depoimento hoje foi muito enriquecedor pra gente, né? Ouvir de novo essa história e você trazendo essa emoção que é de coração da sua alma mesmo, nesse sentido. Sim. E pensar, né, que que a gente precisa falar mais sobre isso, precisa trazer mais informações sobre isso, sobre o acolhimento, desde lá do hospital até qualquer tipo de tratamento que venha a ser executado, seja no centro de reabilitação ou não. Escutar tanto as dores dos familiares, do próprio paciente. Então, todos nós também, com nós da reabilitação, ter mais escuta, ser mais acolhedor, ter um olhar mais humano, que você vê que faz muita diferença, de se sentir seguro, de ter as informações por mais doídas que às vezes pode soar, a informação, a orientação que a gente passe, mas o objetivo principal é acolher todo mundo, acolher a família, acolher o paciente para um processo menos doloroso durante toda o percurso da vida, né? Sim. E eu acho que a sua história vai servir de exemplo para muitas pessoas. Eu lembro que quando eu falei, não sei se você te lembra disso, quando eu falei
Aí eu falei, Alexandre, não sei se eu falei demais pra ela. Não sei se era muito. Porque a gente também precisa achar o time, sabe? Até onde a gente pode. Porque a gente também não pode tirar a esperança. Porque o objetivo não é esse. Exato. Mas o objetivo é trazer pé no chão e vamos junto. É oferecer o suporte. Exato. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não sei se ela vai ficar com raiva de mim, se eu falei demais. Mas a gente também vai aprendendo nesse caminho. Então eu entro na fala do Alexandre para agradecer por você compartilhar, porque eu acho que é assim que a gente ajuda, é trazendo informação, é trazendo vivência, é mostrando que teve gente que passou por uma história semelhante, é fazendo as pessoas se identificarem para dizer, opa, eu não tô sozinha. Sim. E aí, o grande objetivo do Casal Reab, que você sabe, você foi a primeira a saber dele, é isso, é mostrar para as pessoas que as pessoas que estão passando por uma situação dessa não estão sozinhas. E a gente está aqui para tentar ajudar, nem que seja levando a nossa informação. Muito, muito obrigada, amiga, por ter compartilhado com a gente, por ter enriquecido a nossa noite. Muito obrigada. Imagina, eu fico feliz em poder colaborar, ajudar de alguma forma. Eu queria muito ter achado vídeos como esse na época que tudo aconteceu. Achado uma coisa ou outra, mas enfim, bem raso, as coisas que eu já sabia. Então, eu que fico feliz, não posso deixar de agradecer em meu nome, da minha tia, da minha família. Vocês mudaram as nossas vidas de verdade. Agradeço demais por você ter parado para me escutar. Ter dado atenção, na verdade, né? Porque você foi dando atenção, e chegou um momento que você sentiu a vontade de entrar mais a fundo. E foi muito importante, mudou completamente nosso caminho. Eu eu tenho certeza, e eu sempre falo isso lá em casa, que se não fosse vocês, a gente não estaria onde estamos hoje, né? Podendo dividir a vida com ela, né? Hoje a gente pode sair, né? Hoje ela sai, pode passear, hoje ela vem pra minha casa, enfim. Foi muito importante essa ajuda de vocês, esse norte, né? Ajuda entre aspas, não, fiz aspas, mas não é aspas, foi uma ajuda. Foi uma ajuda mesmo, ajuda gratuita, humana, totalmente profissional, cuidadosa, e a gente não vai esquecer. Vocês vão, com certeza, ainda ajudar e tocar a vida de muita gente, porque além de profissionais, vocês são humanos. Eu sempre falava isso pra Rebeca, amiga, você é muito humana, eu sou super... te admiro como profissional, admiro o casal como profissional, mas vocês são humanos. Eu acho que a partir daí as coisas caminham de uma forma diferente, assim, pro outro lado, né? O lado do paciente, o lado da família. Obrigado, Nath. É isso que motiva a gente estar fazendo isso e estar dentro desse processo todo. Eu sou fã de vocês. Obrigado. E sigam, viu? Sigam uma informação importante, né? Uma dica importante. Continue seguindo esse casal. Tá no 4º episódio, né? Mas tem muita coisa e com certeza vai ajudar muita gente, assim, que precisa. Tem muita coisa boa, tenho certeza. Esses dois são muito bons, então tem muita coisa boa pra vir ainda, né, amiga? Vamos fazendo devagarzinho. Ela é suspeita, mas tudo bem. Não, eu tenho certeza que a gente não perde um episódio, né? Mas eu já tô num processo. Quem ainda não tá no processo e precisa de informação... Obrigada, amiga, obrigada. Segue o casal. Você sabe que eu sou fã da sua dedicação com sua tia. Você sabe disso. Muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado, Nath. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Esse é o nosso 4º episódio. Agradecemos a todos que escutaram a gente até esse momento. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @casalreab, e se inscrever dentro do nosso canal no YouTube, também Casal Reab. Compartilhem, curtam, comentem, para que mais pessoas possam ter informações, acesso aos nossos conteúdos. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.